Salve terceira série! A caravana da física não para! Conteúdo novo. Na última aula da semana anterior, o Marcelinho já começou com o conteúdo de eletrostática. Foi lá na parte histórica, começou lá nos gregos, tá? Eu achei bem bacana aquele vídeo, hein? E ainda teve os processos de eletrização. Ele colocou ali uma etapa que eu acho super bacana, eu mega recomendo que você, se você tiver um tempo aí, volte naquele conteúdo, porque ele usou o simulador do FET Colorado para uma questão que nós aqui da Escola Sesc é muito comum, explicar como a gente toma aquele famoso choque na maçaneta, choque no bebedouro. Ele usou nesse simulador do FET Colorado. Eu acho que ele é bem didático, fica aí como uma atividade livre. O Marcelinho dá todas as orientações no último vídeo. Eu acho que super vale a pena você voltar lá, dar uma simulada, que eu acho que esse entendimento vai ficar filé, completo. Bem, além disso, o Marcelinho na aula anterior falou das leis de Coulomb. Gente, leis de Coulomb é muito importante. E ele resolveu, algumas questões, né? Deu um bom aparato para que você tenha o suporte matemático para as questões que envolvam a lei de Coulomb, tá? Na aula de hoje, nós vamos falar de um conceito também bem importante, o campo elétrico. Graças a esse entendimento, no futuro próximo, a gente vai entender melhor corrente elétrica, como acende uma luz, uma lâmpada, né? Porque hoje é muito comum você falar assim, poxa, precisamos de energia sustentável. É claro que nós precisamos de energia sustentável, mas você tem um arcabouço aí anterior de fundamentação para que você possa falar com maior autoridade sobre todas as fontes de energia. E o campo elétrico é uma dessas etapas, tá? Vou fazer um análogo aqui, ó. Tem uma pecinha, ó. A tampa da minha garrafa, ó. Aqui, ó. Guga, você é muito maluco, cara. É óbvio que cai. Tá, mas você parou para pensar assim, como que essa tampinha sabe que chegou a hora de cair? A física, como uma ciência da natureza, ela tem que explicar fenômenos naturais, né? Esse é o nosso objetivo. Nós usamos um conceito que eu acho que é conhecido de todos, né? Para nós entendermos essas interações, no caso aqui uma interação à distância, é o campo gravitacional. O campo elétrico, ele é o análogo elétrico para as interações elétricas, né? Como que uma carga sabe da presença da outra? A gente precisa ter meios para explicar isso com grande desenvoltura. E eu vou começar explicando com um vídeo de um experimento, ó. Vamos lá. Gente, isso aqui é um vídeo, ó, desse canal aqui, ó, Vida em Silício, da Play aqui, ó, tá? O interessante aqui, ele vai pegar uma bacia, né, uma bacia acrílica de vidro, e ele coloca aqui dois terminais ligados a um fio condutor. Esse fio condutor é ligado aqui a essa fonte de energia, aqui é ligado a uma bateria, e ele vai colocar ali um óleo nessa bacia para que possa assim visualizar o campo elétrico, né, formado, porque aqui, ó, você vai ter acúmulo de cargas aqui e acúmulo de cargas aqui, ó, tá? O que ele vai fazer? Ele colocou óleo vegetal e ali ele vai colocar uma semente bem levinha, tá? E ele vai ligar esses terminais, né, que são ligados a uma fonte. Então, assim, em tese, que influência teria nessa distribuição? A gente vai ver aí o que vai acontecer, ó. Ele vai ligar, ó. Colocou aí, ó. Olha lá, ó. Você vê que começa a ter uma movimentação e essas sementes, elas não vão se alinhar de qualquer forma. Olha que interessante, ó. Aqui, ó. Está formando linhas, ó. Essa que é a grande sacada. Porque o pensamento físico, ele interpreta a natureza.
E essa interpretação ela está diretamente relacionada também com a observação, né, do comportamento da natureza. Que, ó, você vê que essas sementes poderiam se alinhar aqui de qualquer forma, mas elas não se alinharam de qualquer forma. Ó, ele vai mostrar aqui, ó, olha o caminho aqui, ó, que faz de um para o outro. Em um outro momento do vídeo, ele faz o mesmo experimento, só que dessa vez com sabão em pó. Eu acho que fica bem mais nítido. Olha aqui, ó. Olha só, eu já vou colocar aqui na etapa do vídeo, ó, ele colocou sabão em pó. Olha que maneira. Olha a organização aqui, ó, a formação das linhas de campo, ó, tá? Dá para ver de forma bem nítida, né? É isso aí, galera. Então, galera, nós acabamos de ver o experimento, ó. Essa aqui é a primeira etapa que ele fez com sementes. Aqui, ó, forma as linhas. Aqui é a segunda etapa que ele fez com sabão. Dá para ver aqui, ó, a formação de linhas aqui, ó, tá? Nós estamos nos referindo às forças de campo. No início da aula, eu fiz uma brincadeirinha com minha tampa de garrafa. Nós vimos ali a ação da força gravitacional. Na primeira aula, lá na aula anterior da semana passada, o Marcelo falou sobre as forças elétricas. Mas nós também temos as forças magnéticas e as nucleares. Mas no ensino médio a gente trata com maior intensidade essas três aqui, ó. E agora o objeto do nosso estudo é a força elétrica. Qual a grande questão? Todas essas forças são forças de campo, são forças de ação à distância, né? Você não necessita de um contato para que ela ocorra. E nós precisamos explicar como essas forças ocorrem. Para isso nós temos os modelos de campo. Aqui, ó, você vê que aqui você consegue ver uma coincidência ou uma relação dessa imagem aqui, ó, com essa daqui. Aqui, esse aqui é o campo formado por duas cargas. Bem, essa aula, como uma aula introdutória, né, o objetivo é passar um panorama do campo elétrico. Então aqui eu vou formalizar a representação do campo elétrico, tá? No experimento anterior nós tínhamos duas cargas, tá? E aí você tinha um campo resultante, o resultado final daquele campo originado pelas duas cargas. Aqui são cargas que eu trato de forma independente, ó. Aqui, ó, uma carga pontiforme positiva, aqui, ó, que a melhor maneira de você representar isso é através de um vetor. Isso vai ser muito útil para a nossa interpretação quando nós colocarmos uma carga de teste aqui, uma carga de prova. Porque você tem a força elétrica, você tem forças de atração e de repulsão. Então você representa isso aqui por um vetor, o vetor campo elétrico, tá? Ó. No caso de cargas positivas, ó, vetores que apontam para fora, vetores de afastamento. No caso de cargas negativas, vetores que apontam para dentro. E aqui, ó, o resultado de duas cargas. Ó. Aqui você tem um acúmulo de cargas. A gente não tem muita certeza se é positivo ou negativo, mas elas são cargas distintas, tá? Então aqui, ó, suponha que aqui seja de cargas positivas, tá? Então aqui seria a representação desses campos, ó. Olha as linhas de campo formada aqui, ó. E aqui um acúmulo de cargas negativas, ó. Olha a linha de campo aqui, ó, tá? E isso aqui é o vetor resultante da combinação desses dois vetores aqui de campo elétrico, tá bom? Como eu falei, o objetivo dessa aula é a introdução dos conceitos de campo elétrico e te dar um panorama de para onde o conteúdo vai avançar. Eu tenho uma proposta para vocês, terceira série, ó. Que tal agora fazer uma revisãozinha das aulas da semana passada de eletrostática, tá? Tem muita coisa importante, ó. Os processos de eletrização são importantíssimos. O conceito de força elétrica, lei de Coulomb, é importantíssimo. Ó, outra dica aí, ó. Que tal você buscar uma definição de campo elétrico? Fazer aí um guia de tópicos no seu caderno, hein? Acho que vai ficar maneiro. Que tal você explicar o experimento que eu apresentei aí com maior profundidade? Por que tem o alinhamento ali daquelas sementes do sabão em pó, tá? Será que você sabe explicar, consegue explicar isso com maior profundidade? E eu tenho uma outra dica, ó.
Nós vamos pegar tranquilo agora, nessa semana. Eu vou deixar 3 exercícios, eu e o Marcelinho vamos deixar 3 exercícios de campo elétrico, tá? Ó, vai lá, mete bronca e tenho certeza que você vai se apropriar de forma tranquila desse conceito, tá? Esse é o nosso desejo, o meu e do Marcelinho. Terceira série, um beijo enorme para vocês, tá? Espero que vocês estejam em segurança e felizes, tá? Um beijo, tchau, tchau!